Primeira parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar um balanço dessa safra de soja 24 e 25, também como é que estão as atividades da segunda safra de milho lá no estado paranaense. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Eduardo Costa Cassiano, presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Eduardo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês contribuindo aí. Eduardo, conta pra gente como é que está o andamento dos trabalhos de colheita aí no estado. As atividades têm avançado bastante, né? Sim, a colheita aqui no estado do Paraná eu acho que é a mais antecipada aí do Brasil, né? Nós não tivemos problemas aí com a chuva, né? Tivemos algumas localidades aí do estado que tiveram um veranico extenso depois do Natal, e então acabou adiantando um pouco, né? Então nós temos algumas regiões do estado onde já está com 90% colhido e 85% da safrinha de milho já plantada, né? A segunda safra. É o caso da região noroeste, uma parte aí da região sudoeste também, né? Onde os trabalhos ainda estão começando na região norte, né? E no centro-sul que ainda nem começaram ainda a colheita ainda da soja, né? O centro-sul ainda está colhendo milho, né? Então, a nível de estado aí, a gente estima aí algo em torno de 55% da área colhida e 40 e 50% da área de milho já plantada, porque o centro-sul geralmente não planta milho, né, na segunda safra, né? E aí, Eduardo, como é que estão os resultados de produtividade dessas áreas que já foram colhidas aí no Paraná? Então, tá variando muito, né? Nós tivemos esse bolsão de seca, pegando um pouco da região noroeste do estado aqui, né? Então, algumas cidades, a média foi muito afetada, em torno de 25% aí de quebra, né? E outras regiões onde a chuva veio, né? Que choveu regularmente, a safra é uma safra normal, né? Então a gente estima aí algo em torno de. É que a região centro-sul está muito boa. Lá não teve essa escassez de chuva, né? Aqui na nossa região foi uma das que foi afetada pela chuva, pela falta de chuva, né? Então nós tivemos um veranico aí que a última chuva foi dia 25 de dezembro, no dia de Natal, e veio chover depois no dia 20 de janeiro. Então foram 25 dias aí sem chuva e com calor excessivo, né? Temperaturas muito altas, né? Então nós tivemos uma parte de Palotina, uma parte de Toledo que pegou isso daí, nossa região aqui de Goiôerê, Assis Chateaubriand, uma parte de Campina da Lagoa, é, que foi afetado por isso daí, uma parte do Arenito de Caiuá e até a região de Maringá também, algumas áreas afetadas com essa falta de chuva. E depois a chuva veio, depois do dia 25, então as lavouras mais tardias ainda tiveram possibilidades de recuperação. É o caso do norte do estado e no centro-sul também do estado, né? Que também né, esse período de estiagem não afetou essas produtividades, né? A gente estima alguma coisa em torno de 55 a 60 sacas por hectare aí de média no estado, né? Agora, nessas regiões afetadas, a produtividade caiu muito, né? E aí, Eduardo, pensando do lado de pragas, de doenças, como é que foram os desafios para essa safra 24-25? O pessoal aprendeu bastante nos últimos anos, tem se antecipado às aplicações aí. Então, a questão de pragas e doenças aí foi bem tranquilo esse ano. E para o milho, na implantação do milho, também está sendo bem tranquilo por enquanto, aqui no estado, né? Então, o problema mesmo aqui tem sido essa estiagem, que já é o quarto ano consecutivo que acontece aqui no Paraná, esse veranico, né? E geralmente são nas mesmas regiões, né? Então o pessoal está muito preocupado com isso daí, porque já vinha carregando um passivo dos outros anos aí, algumas renegociações de dívida tal, que aconteceu, que o ano passado
foi a maior da história, seca da história, aí, que foi nessa região afetada, pegou tanto a safra de soja quanto a safra de milho, né? Isso nunca tinha ocorrido aqui no Paraná. Geralmente já tinha acontecido na soja e colhido milho bem, ou ao contrário, você tem uma safra boa de soja e ser afetado na safra de milho, né? E o ano passado, em algumas regiões, aconteceu nas duas safras, foi o caso dessa região noroeste aqui. Eduardo, olhando para o mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor paranaense avançar com a venda da soja? Então, o pessoal ainda está, a gente estima aí essa colheita em 50%, 55% do estado aí. O pessoal está cumprindo os contratos que haviam sido feitos, né? E a comercialização ainda está lenta no estado aqui. O pessoal está aguardando um pouco, né? A gente vê que parece que vamos ter boas oportunidades no milho aí, né? O milho tem reagido, tanto em Chicago quanto no preço aqui no preço regional aqui, né? Então, o pessoal acho que está com uma certa esperança aí que a soja acompanhe essa recuperação do milho aí. Eduardo, você destacou nesse plantio do milho ali por volta de 50% no estado. Como é que ficam posicionados dentro da janela ideal esses plantios? O produtor paranaense vai ter essa lavoura dentro de uma janela positiva? Vai sim, porque essa região nossa, noroeste, aqui é região e uma parte da sudoeste, onde que planta o milho, é onde a colheita já está mais adiantada, que eu te disse lá em torno de 90%, deve ter 85% do milho plantado, então deve-se encerrar os trabalhos ainda dentro do mês de fevereiro, nessa região. As outras regiões, a região centro-sul já não tem o plantio do milho safrinha, né? Eles já fazem opção lá por culturas de inverno, cevada, trigo e outras culturas, né? E a região norte é uma região que o período de plantio é maior, é uma região mais quente, que não sofre com as geadas, né? Então, o milho no Paraná volta para a janela ideal, que é o que não, anos passados a gente teve um atraso no plantio da soja por causa da falta de chuva no começo, e daí, consequentemente, um atraso no milho. Então, esse ano não. A chuva veio na época certa, foi plantada a soja na época certa, daí veio esse veranico, até antecipou a colheita aí uns 15 dias aí. Então, o milho volta para dentro da janela ideal. E olhando as previsões, Eduardo, dos mapas de clima, como é que está a expectativa para essa safrinha? Tem boas perspectivas de clima aí pela frente? Então, nós temos aí depois do dia de meados de março aí, é, pelos mapas que nós estamos vendo aí, uma regularidade maior das chuvas, né? Por enquanto, as chuvas estão bem irregulares. Elas estão chove às vezes dentro da fazenda em um talhão, em outro não. Então não tivemos chuvas gerais aqui que pegou toda a região. Não, então e volumes muito diferentes. Nós tivemos numa propriedade nossa 79 milímetros e na outra 7, para ter uma ideia, semana passada. Então a variação está sendo muito grande, mas os milhos estão emergindo bem, estão indo bem por enquanto, né? A temperatura continua elevada, né? Então vamos torcer que venham algumas essas chuvas aí pontuais aí até o dia 15, e depois do dia 15 que isso se regularize, né? Essa é a expectativa segundo os mapas aí. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, eu acho que ainda é cedo para falar, né? O milho está em emergência aí. Alguns, os milhos mais adiantados aí, que foram os primeiros colhidos, as primeiras sojas colhidas aí, estão em fase de adubação de cobertura, né? Então tem muita coisa ainda para passar, para a gente saber falar em termos de expectativa da safrinha, né? Mas a safra de soja já está consolidada, eu acho que é isso mesmo. O Paraná vai colher uma safra normal, não vai ser uma super safra, por causa dessas regiões que sofreram com a seca, né? E outras regiões muito boas, né? Então uma vai acabar compensando a outra e devemos aí
terminar aí entre 19 e 20 milhões de toneladas, a gente imagina, né? Alguma coisa assim. O ano passado a quebra foi maior, a seca foi numa área mais extensa do Paraná, né? Então, vamos rezar aí para que venha uma boa safrinha de milho aí para o produtor e com bons preços aí para o produtor poder saldar esses compromissos que foram prorrogados de outras safras aí, né? Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais da soja e acompanhar também como é que vai ser essa safra de milho aí no estado. Um abraço, até a próxima. Um abraço, muito obrigado, tudo de bom. O Eduardo Costa Cassiano, presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da soja, plantio do milho, colheita da soja lá no Paraná já passando dos 50%, expectativa de produtividades entre 55 e 60 sacas por hectare na média, o que deixa uma produção ali entre 19 e 20 milhões de toneladas. A expectativa do Eduardo é uma safra normal lá no Paraná, com algumas regiões tendo mais perdas em função de veranico lá em dezembro, outras regiões tendo boas produtividades, compensando essas perdas mais localizadas no sudoeste, no noroeste, e aí diante disso, safra normal para essa temporada de soja lá no Paraná.